Fala, vitoriosos! E para quem é novo aqui no canal, eu sou o Vitor Fadul, sou cantor e autista, e hoje eu trago 5 características do autismo que talvez você não saiba. Bom, a primeira característica, trouxe aqui a minha colinha, é o tempo de processamento da informação. Eu preciso de um tempo maior para processar a mensagem que me chega. Não é em todas as ocasiões, mas também é imprevisível. Meu cérebro é muito atípico, então eu mesmo não consigo ter essa previsibilidade enquanto senhor detentor do próprio cérebro. Às vezes acontece, às vezes não acontece. Normalmente o que as pessoas fazem? Elas recebem a mensagem aqui e já vai para a compreensão, elas já devolvem e vai fazendo esse tipo de diálogo. Comigo, como que é? Eu preciso pegar o que a pessoa falou aqui e ir levando para a minha compreensão. Como se fosse um joguinho do Mario, sabe? Só que nesse meio termo, nesse meio do caminho, pode ser que aconteça alguma coisa e eu perca a informação. Aí nesse caso, eu preciso que a pessoa repita de novo. Mas se eu conseguir, com concentração, levar aqui, eu coloco. Isso tem um tempo, ó, repara. Quando eu coloco na compreensão, aí eu entendo. Uma pessoa, por exemplo, fala assim pra mim: Vitor, você é um puta de um gostoso. Agora eu entendi! Agora eu saquei! Obrigado, né? Ou pode acontecer de, por exemplo, a pessoa fala assim: Vitor, você é um puta de um gostoso. Aí eu tô aqui: Vitor, você é um puta de um gostoso. Vitor, você é um puta de um gostoso. Vitor, você é um puta de um gostoso. Aí a pessoa, ela vê que eu levei um tempo e aí ela repete. Ou ela tenta explicar de uma outra forma. Como se eu não tivesse entendido. Quando, na verdade, eu estou no processo de entender. Se acontece isso, eu perco isso aqui, esse Mariozinho aqui, ele morre. Eu tenho que catar essa outra frase que a pessoa disse. Só que daí eu vou levar mais um tempinho, porque eu tenho todo esse percurso para compreender, e aí ela vai tentar explicar de novo e de novo. Aí eu vou ficar aqui, ó, a eternidade inteira. Então, o que tem que fazer nesse caso? Me falar a informação, aguardar um pouco. Eu vou ter o tempo da minha resposta, primeiro da minha compreensão e depois da minha resposta. Eu entendo que isso é contraintuitivo. O normal é que a pessoa reformule o que ela falou, mas comigo, especialmente para mim, tem que ser dessa forma. Se não for dessa forma, não tem como eu estar incluído naquela situação, naquele diálogo. Então, é um baita desafio, né? Imagina só. É muito curioso, né? Eu também, assim, olhando de fora, me colocando aqui e olhando daqui, eu também acharia bastante curioso. E mas é como eu sou, então não tem muito o que fazer. E você, sabia disso? Se você já sabe que é autista, acontece isso com você também? Se você que não é autista, mas se interessa pelo tema, você sabia disso? Já aconteceu algo assim? Eu acho que deve em algum momento acontecer com todo mundo, de precisar de mais tempo, né? A grande questão é que isso entra em grau de transtorno porque é frequente. Se você sabe, ou se você não sabe, deixa aqui nos comentários pra mim que eu quero depois saber quem já tá familiarizado com isso e quem não tá bom? Se esse vídeo está sendo útil para você, se esse vídeo está agregando na sua vida, eu te convido a clicar aqui embaixo e curtir, que vai ajudar muito o meu canal e o crescimento dessa comunidade. E assim também eu posso levar a informação para mais pessoas. A característica número 2 é a previsibilidade. É determinante que tenha previsibilidade. E não que eu goste de ter que ter previsibilidade, porque eu não gosto de ter que ter nada, mas eu preciso, porque senão meu cérebro não se adequa, ele vai dar uma bela de uma travada, de uma pirada, eu vou perder o controle e tudo que eu quero é entender como eu sou para não perder o controle. Então, a partir do momento que eu compreendi de fato que eu preciso de previsibilidade,
Porque antes isso não era claro para mim. Eu sabia que eu tinha necessidades, mas eu não tinha clareza exatamente do que. E a partir do momento que eu entendi, não, eu preciso de previsibilidade, eu começo a me esforçar a me dar previsibilidade e também pedir para as pessoas que elas compreendam e não mudem compromissos na última hora ou não me chamem de última hora. Apesar que, assim, se quiser me chamar assim de última hora, me chama, quem sabe eu tô no mood, né? Mas a previsibilidade, ela é extremamente importante. Quando acontece uma mudança, eu preciso me organizar mentalmente. E eu me desorganizo mentalmente muito rápido, com muita facilidade. Então, além de naturalmente ter que organizar minha mente, o que leva um tempo e bastante energia para me situar, eu tenho uma série de estratégias para funcionar no meu dia. A terceira característica é o hiperfoco. O hiperfoco ele pode parecer uma coisa assim maravilhosa, e mas também é causa de grandes transtornos. Porque veja só, uma vez que eu comecei a colar umas LEDs no meu escritório, no chão, e eu fui fazendo assim, bem bonitinho, com bastante detalhe, e como eu também não sabia fazer isso, eu coloquei uma cola que eu achava que era a cola certa e ficava com o dedo meio que amassando. Acontece que eu comecei a fazer isso 7 horas da noite e 7 horas da manhã do outro dia eu estava acabando. Ou seja, eu não dormi, eu não vi o que aconteceu e eu só fiz isso por todo esse tempo. Ou seja, isso é um grande transtorno, porque imagina, tudo que você vai fazer, você perde a noção do tempo nessa proporção, aí você não faz mais nada, né? Então, eu tenho a estratégia de colocar alarmes. Eu coloco alarmes para começar as coisas e para terminar as coisas. Então, sempre toco um alarme 10 minutos antes de eu começar uma atividade e 10 minutos antes de finalizar uma atividade. Ou seja, se eu tenho um compromisso, significa que eu tenho pelo menos 3 alarmes. Ou seja, se eu mudo na minha agenda alguma coisa, eu preciso refazer toda essa logística, essa estrutura do dia e depois desinstalar os alarmes que estão e instalar os novos. É um trabalho a mais que eu tenho ao começar o meu dia, mas que vale muito a pena, porque senão eu vou acabar me perdendo, me confundindo, e o alarme ele me ajuda a entender que eu preciso finalizar uma atividade e começar outra. Os alarmes são os meus sinalizadores para eu me situar onde estou e conseguir sair do hiperfoco. Claro, cada um tem que entender a estratégia, como funciona melhor para si. Para vocês entenderem como é importante a previsibilidade, eu tenho uma rotina pré-estabelecida e escrita, inclusive. Para eu alterar essa rotina e colocar uma outra atividade no lugar de outra, o mundo tem que estar caindo. E isso não pode acontecer porque eu me desorganizo mentalmente e completamente. E o resultado disso pode ser que eu não consiga fazer nem o que estava na rotina e nem o que foi proposto de novo. E aí, no meu caso, eu não faço mudança alguma no dia. Isso é estabelecido. A não ser que de fato seja uma coisa assim de outro mundo. Mas eu também sempre busco antecipar qualquer possibilidade de ter esses tipos de imprevistos e também afasto todas as pessoas que podem depois trazer problema de última hora para mim, porque elas vão acabar trazendo de última hora e vai me causar transtorno. Lidar consigo mesmo, às vezes é um desafio, né? Então, lembrem-se, por favor, a previsibilidade para o autista é determinante. Aí, falando nisso, você já se inscreveu no canal? Então se inscreva. Não, eu te dou, claro, eu te dou todo o tempo que você precisar. Vai lá. Se inscreveu? Agora sim, então vamos continuar. A quarta característica é a dificuldade na interação social. É realmente um grande desafio, principalmente por todas essas questões, por exemplo, como eu citei no início, de eu ter um tempo
para processar as informações, a dificuldade de olhar nos olhos das pessoas, no rosto das pessoas enquanto elas estão falando ou enquanto eu vou falar com elas, a necessidade que a sociabilização tem de criar o masking no autismo. Então, a sociabilização é uma questão para quem tem TEA. Claro que quem tem TEA e tem uma boa socialização é uma pessoa que trabalhou muito esse aspecto e que muito provavelmente tem alguma super habilidade nesse tema, que foi muito atrás, que tecnicamente desenvolveu e que hoje em dia tem uma boa performance. Mas mesmo tendo uma boa performance, uma vez autista, sempre autista, então sempre vai ter uma dificuldade, e contar com a compreensão das pessoas de que é assim, de que se sair alguma coisa curiosa ou estranha, que tá tudo bem, é um pressuposto para ser amigo de um autista. Inclusive, algumas pessoas, quando sabem que vão lidar ou conversar com um autista, têm medo de se aproximar por não saber como agir, por medo do desconhecido. E esse também é um dos motivos de eu estar aqui esclarecendo esse assunto. Pode chegar na gente, e a gente às vezes tem uma cara brava, mas a gente não morde, a não ser que você implore. Agora, a quinta característica eu só vou falar se você comentar aqui embaixo se tem alguma informação aqui que você já conhecia ou se todas são uma novidade para você. A quinta característica é que os autistas também amam. Sim, somos humanos e amamos. E que bom, e muito, muito intensamente. Acontece que às vezes, não exatamente como se espera, mas isso não significa que não ama. Então, se você tiver algum autista que é seu amigo ou que é seu namorado, seu marido, e parecer que ele não te ama, talvez você esteja certa. Mas que o autista pode amar, isso é um fato. Então, vitoriosos, essas foram as 5 características do autismo que eu acho que talvez vocês pudessem não saber. Espero que agora vocês saibam ou que vocês tenham revisitado algumas delas e entendido de uma outra perspectiva. Muito bom estar aqui com vocês. Um beijo e até o próximo vídeo.